Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E quem tá de volta com a gente hoje aqui é o camarada Arthur Petri, hein? Quem diria, hein? Quem diria? Será? Será que é sincero? Será que Arthur Petri abandonou a direita? Será? Não sei. Mas vamos aqui dar um voto de confiança, afinal de contas, eu vi um corte desse corte que a gente vai reagir e eu achei bom. Então é bom, né? Então vamos aqui reagir mais uma vez ao Arthur Petri, né? E o título é bastante sugestivo. Direita igual a ridículo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antigamente eu ia no Flow e eu falava uma bosta gigante. E no dia seguinte eu tava no Twitter, algum perfil de esquerda que levou a sério o que eu falei, ou tirou de contexto. E é engraçado, cara, que agora quem faz isso é a direita. E cara, posso te falar uma coisa? Eu sou o termômetro da sociedade. Menos, cara, menos. Tá bom? Então assim, se agora eu vou no Flow e eu falo as mesmas abobrinhas que eu sempre falei na minha vida, e quem hoje pega trecho do Flow e se irrita e fica brabinho, joga no Twitter pra me cancelar e me xingar e me perseguir, é a direita, o termômetro tá te dizendo que você está com febre. Tá bom? Eu sou um grande termômetro, cara. Eu não tenho culpa se eu sou um termômetro. Eu só digo a temperatura da sociedade. E a temperatura da sociedade hoje é: a direita está com febre. Eu acho que não é caso você ser termômetro. Eu acho que talvez você tenha percebido algumas coisas. Talvez. Não sei. Acho que talvez sua percepção tenha mudado a respeito. E outra que também, quem tá falando em nome da esquerda mudou de lá pra cá. Também tem isso. Talvez aí o Petri tenha alguma razão. Porque hoje quem tá na vanguarda do debate na internet pelo lado da esquerda não é aquela turma que só apanhava lá atrás. Eu acho que a gente já superou essa galera. Talvez isso tenha colaborado, né? Para esse rebranding do Petri aí, né? Mas tudo bem, vale a piada aí que ele é o termômetro. A direita virou canceladora, paranoica e maluca. Lá pelas tantas, a gente estava conversando sobre a participação dos comunistas nos podcasts. E como eles estavam dando muita audiência, ficando muito populares. E aí eu fiz uma piada. Eu falei: o sucesso dos comunistas na internet significa que o livre mercado das ideias está te mostrando que o comunismo é mais legal. E aí o cara tirou esse trecho de contexto e deu a entender que eu estava falando sobre o sistema político comunista. Então olha só, aí o cara comentou assim, ó: especialista em ciências políticas, Arthur Petri. Tá? Porque ele quer dar a entender que eu tava falando que o sistema político comunismo se provou melhor dentro do livre mercado das ideias. Eu vi esse corte, por um acaso a gente reagiu aqui, né? E sim, tava bastante claro o que o Petri tava fazendo, era uma analogia, assim, até um tom de metáfora, né? É isso, é uma figura de linguagem do Petri ali. Ficou bastante claro, mas é que a direita sempre fez isso, tá, gente? Sempre fez isso. Essa é a maneira da direita trabalhar na internet. O Petri antes não percebia porque ele não tinha desagradado a direita ainda a ponto, né, dos canhões dessa turma se voltarem contra ele, né? Eu acho que pode ser também isso aí. O livre mercado das ideias tá te mostrando pelo Ibope que o comunismo é legal. Agora, eu tô falando que o sistema comunista é legal? Não sei. Eu tô falando que as pessoas que falam sobre comunismo estão cada vez ganhando mais espaço e mais território. Isso, ele não falou sobre o sistema comunista, isso é verdade, não tem nem o que discutir. Né? Mas isso é que a galera é suja mesmo. E tudo bem se você não quiser me ouvir, mas depois não reclama quando um deles ganhar uma eleição foda aí. Depois não vai reclamar quando o Jones Manuel for num podcast e tiver 15 mil pessoas ao vivo. Não reclama. Não quer me ouvir? Não me ouve, cara. Quer me odiar? Me odeie. Quer me perseguir? Me persiga. Me persiga? Quer me perseguir? Me persiga. Mas eu tô te avisando. Eles, dentro do livre mercado das ideias, estão dando um banho na direita. Ah, mas é porque você é burro. O mundo é feito de pessoas burras e nós estamos gostando mais dos comunistas. Sabe? Desce dos livros e conversa comigo, cara. Cara, você não tá entendendo? Conversa comigo, cara. Porque vocês entraram na mesma bolha que a esquerda tinha se metido. A esquerda só conversava com eles mesmos. Lembra? Era só aquela esquerda do Leblon e conversava entre eles mesmos. Isso, então essa esquerda aí nós superamos. E eu acho que aí eu tenho participação nesse processo e eu tenho orgulho dessa minha participação. E é verdade. Né? Veja, não é que a pessoa classe média, pequena burguesa, não pode ser de esquerda. Pode, até porque é classe trabalhadora também, né? Essa é uma outra discussão. Mas havia, sim, uma arrogância de que bastava estar moralmente correto para vencer o debate. E uma das coisas que a nossa turma ajudou a mudar é isso. O nosso debate não pode ser moral. Né? Quem faz um debate moral é a direita, porque é só isso que eles têm para oferecer. Moralismo, demagogia e senso comum. E a esquerda, essa que a gente superou, eu acho que a gente superou mesmo, porque até a turma que defendia esse tipo de discurso lá atrás, que era parte dessa esquerda, já não faz mais esse tipo de discurso.
E quem continua fazendo, sumiu. Então acho que isso foi superado. Mas a ideia também era uma ideia moralista. Uma ideia de uma superioridade moral da esquerda. Saca? Isso é bosta de... Como é que é? Bosta de búfalo, né? Bullshit. É isso, galera. Saca? Questões que estão muito desconectadas da vida das pessoas e que só fazem sentido para uma classe média. E a esquerda, em algum momento, utilizava isso como o seu cavalo de batalha, esquecendo o verdadeiro motivo da existência da esquerda, né? Que é a luta material, a questão econômica, a luta de classe. Não, a galera apagou tudo isso em nome de uma superioridade moral. E essa galera se fudeu. Se fudeu. E eu tenho orgulho de ter ajudado, junto com todo o nosso timezinho aqui, a mudar esse paradigma. Hoje, a esquerda que vence o debate é a esquerda que fala da pauta econômica, que fala da luta de classes, que fala de questões concretas da vida do trabalhador. Veja, não quer dizer que a gente não tem que defender minoria. Não, não é isso. Não é isso. Mas a gente não pode moralizar este debate, tá? Por uma classe trabalhadora embebida de ideologia. Porra, a gente sabe a teoria, mas às vezes, na hora de fazer a nossa comunicação política, a gente caga pra teoria que a gente diz que sabe. Eu digo a gente não, eu digo esquerda, né? Porque o nosso time foi o time que superou este debate. E é disso que o Petri tá falando. E nesse ponto ele tem razão, sim. Aquela esquerda lá era aquela esquerda da lacradinha. Que lacradinha era aquela? Aquela lacradinha moral. Isso afastou pra caralho o povo da esquerda. Por quê? Porque as condições subjetivas do povo não permitem que esse tipo de debate seja o debate que pauta a discussão política da esquerda. Isso afasta o trabalhador. E aí entrou a direita fazendo o oposto, ou seja, o mesmo moralismo, só que não aí de vender uma superioridade moral intelectual, mas no sentido de vender aquela moral de cueca típica da direita, sabe? Da família tradicional brasileira, né? Da ordem conservadora. Isso também é um moralismo à direita, só que esse moralismo à direita, ele se apropria da ideologia e dialoga com o povo. Enquanto que o moralismo de esquerda, de superioridade intelectual, moral, é visto pelo povo como uma coisa chata, era só chato. Saca? Era só chato aquilo. Hoje a gente está num ponto melhor, a gente tem como base do nosso debate a pauta econômica e a luta de classes, sem abandonar as minorias políticas, sem esquecer as lutas anti-opressão. E esse é o melhor dos mundos, porque a gente não reproduz progressismo liberal, que era vendido como esquerda, e continua lutando pelas pautas anti-opressão, né? Só que agora tudo atravessado pela luta de classes, como deve ser dentro da esquerda. E por isso que a gente tem avançado no debate público. Falava a língua do povo, não falava a língua da galera, e aí surgiu, sei lá, Nando Moura, MBL, surgiu esses caras falando a língua do jovem. Se comunicando de uma maneira legal, divertida, carismática. E isso a gente deve ao Luigi, eu pelo menos devo ao Luigi, né? Eu só entendi que o YouTube é entretenimento quando eu comecei a prestar atenção no que o Luigi estava falando. Né? O meu conteúdo era muito formalzinho, vocês lembram lá os vídeos antigos? Porra, eu escrevia um roteiro, páginas e páginas de roteiro. Porra, lia 2 livros, mais 2, 3 artigos, fazia, porra, né? E aí ficava lá que nem um apresentador robótico, saca? Porra, o conteúdo em si dos vídeos era maravilhoso, muito melhor até do que eu produzo hoje. Né? Mas tem duas coisas. O formato era paia, não tinha nada de entretenimento, eu falava com uma micro bolha. E segundo, todo esse meu período de estudo e de produção desses vídeos me deu a bagagem necessária para que hoje eu faça os reacts que nem eu faço, né? Para que o react continue tendo qualidade, continue tendo profundidade nas discussões teóricas, etc. Só que eu faço isso de uma maneira muito mais leve, né? Com brincadeiras, com piadas, com bobagens, né, jogando um tempero cômico que possa dar essa ideia de entretenimento necessária para quem quer fazer comunicação no YouTube. Então valeu, Luigi, né? Valeu. Isso é uma coisa que eu devo ao Luigi. Respostas. E aí o que aconteceu? Bombaram. Agora essa fase passou, cara. Essa fase passou. Quem tá cumprindo esse papel agora são os comunas. Desculpa, cara. Eles vão me matar quando eles assumirem o poder? Vão! Não. Mas ok, eu vou morrer. Não vamos te matar, Luigi. Não vamos te matar, tá? Deixa essa dúvida pro Kim Kataguiri aí. Que nós também não vamos matar. Aliás, eu suspeito que a turma do MBL, num processo revolucionário, enfia o rabo entre as pernas e some.
Então não teríamos nem o trabalho de combatê-los, muito menos de matá-los. Subir no poder não significa que eu não vou falar o que eu tô vendo, cara. Tá? Eu não vou deixar de falar o que eu tô vendo porque eu vou tomar um tiro na cabeça. Até porque vocês já querem me matar, cara. Os caras da direita estão me ameaçando de fuzilar aí porque eu conversei com 8 comunistas no meu programa. Então assim, olha só, a minha situação é a seguinte: qualquer um dos dois que assumir o poder eu vou morrer, tá bom? Essa é a minha situação. Tá? Essa é a minha situação. Não vai morrer, Petri, eu prometo. Nós não vamos te matar, tá bom? Confia aqui no Comuna aqui, tá bom? Nós não vamos te matar. Você vai sobreviver ao processo revolucionário. Tá? Você tem a minha palavra aí. Se preocupa com a direita aí, que quem gosta de arma, tiro e silenciar os adversários políticos são os fascistas. Assim, eu vou falar o que eu vejo. E o que eu tô vendo é a esquerda dando mais audiência. Se isso não é uma prova de que o livre mercado das ideias mostrou que o comunismo é mais legal, não que ele funciona como um sistema político, não que ele é maneiro e que se você implementar vai ser incrível, eu tô falando que ele é mais legal como estética. Isso é uma coisa que você vai ter que entender sobre esse programa. É que assim, vocês são tão inteligentes, vocês leram tantas coisas que vocês às vezes me subestimam, ou me... Como é que eu... Subestimam quando você acha que o cara não é o que ele é, né? Como é quando você acha... Quando você acha que o cara... Você acha que eu sou inteligente. Superestima. Eu sei que você me odeia, mas você acha que eu sou um pouquinho inteligente, mas você tem que entender que eu sou menos do que você acha que eu sou. Então é isso. Então a galera tá te superestimando, Petri, mas beleza. Evitar tanto problema, cara. Aí a gente vai evitar... Então assim, quando eu falo assim, o livro mercado das ideias tá te mostrando que o comunismo é mais legal, você tem que lembrar quem eu sou e quantos livros eu li. São pouquíssimos. Você tem que lembrar que eu tô lendo Lima Barreto e eu apanho de cada vírgula que aquele cara escreve. Você tem que lembrar que eu tô lendo Lima Barreto e eu não sei o nome do personagem principal do livro até agora. Você tem que lembrar que eu não sei falar o nome do personagem e eu falo protótipo Quaresma. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi com Sócrates de Atenas, tá? A certeza da própria ignorância é o primeiro passo da sabedoria. Ou, como comumente as pessoas conhecem, só sei que nada sei. Ah, olha aí, hein? Filosofei aqui a partir das palavras de Arthur Petri, hein? Tem que lembrar que eu sou esse cara. Você tem que lembrar que o livro que eu consegui ler mais rápido na minha vida foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Você tem que lembrar, cara. Não conta, né, mano? Que meu grande ensinamento teológico é o poder do agora. Você tem que lembrar disso, cara. Porque senão você vai vir com... Esse cara deve ser um pouco inteligente. E eu quero que você mude seu mindset. Você pense assim, esse cara não é nem um pouco inteligente. Então quando eu estiver falando sobre... Não, mas agora eu vou defender o Petri. Pronto, olha aí, hein? Quem diria, né? A partir do momento que o Petri assume, né, as suas ignorâncias, e aí eu não estou falando no sentido pejorativo, né? Eu estou falando no sentido literal. Ignorância é aquilo que tu ignora, que tu desconhece, né? Ele já é mais inteligente que o direitista médio. Pronto. O Petri tá aqui se chamando de burro. Eu tô aqui dizendo, Petri, você não é tão burro quanto você acha. Ou quanto você tá dizendo aqui publicamente, que talvez você não ache a mesma coisa, porque a gente sabe que às vezes tem um pouco de personagem e tudo bem, é normal, né? Mas a partir do momento que a pessoa entende que ela não sabe, ela já é mais inteligente que a direita. Porque a direita não sabe e acha que sabe. Né? É o famoso Dunning-Kruger, né? O idiota confiante. É aquela pessoa burra demais para perceber a própria burrice, entendeu? Isso é típico da direita, sabe? Dunning-Kruger é típico da direita. É a pessoa que é burra demais para conseguir perceber a própria burrice. Porque quando você percebe a própria burrice, você já não é tão burro. Consegue entender isso que eu estou dizendo? Né? Sócrates de Atenas. Hoje nós estamos aqui embebidos, né, de maiêutica socrática. Olha que maravilha. O comunismo é mais legal. Você tem que pensar que a única coisa que eu consigo ver na minha vida é a estética das coisas. Eu não consigo ver sistema político funcionando. Pra mim existe uma grande névoa quando alguém fala sobre algum sistema político e como ele seria aplicado na prática, como ele funcionaria. Pra mim uma névoa escura e horrível e úmida me abraça nesse momento e eu não entendo nada, fico com frio, começo a tremer. E aí eu só consigo ver se a nuvem tá bonitinha ou não. Eu sou o cara que julga o livro pela capa. Eu sou esse cara. Então quando eu falar que o comunismo é mais legal, você tem que lembrar que eu sou o Arthur Petri. Tá? Eu não sou o Clóvis de Barros, eu não sou o Karnal, eu não sou... Não, o Clóvis de Barros eu curto, o Karnal não, deixa o Karnal fora. Eu só pausei pra poder falar mal do Karnal e pra poder falar bem do Clóvis, tá? Gosto do Clóvis, me julguem, gosto pra caramba do Clóvis, tá? E não gosto do Karnal. Portela, eu não sou o professor Rock, tá? Eu não sou André Lassi, eu não sou Elias Jabur, tá? Eu só consigo ver, sabe, eu só consigo ver números. Então se eu ver lá, podcast 3 Irmãos com Jones Manuel, 3 bilhões de views, você vai pensar, o comunismo é mais legal. Que baita discurso que eu dei agora, hein? Porra. Tá, então, vamos ver depois de 80 minutos falando nada com nada, o que os caras fizeram aqui. Olha só, então um cara escreveu, especialista em ciências políticas Arthur Petri, um cara retweetou e escreveu,
Puta que pariu. Vamos ver a merda que eu falei aqui? O livre mercado tá te mostrando que o comunismo é mais legal. A minha cara quando eu falei isso. Você quer o quê? Você quer mais Estado? Pra diminuir a participação deles? É isso que tá pedindo? Então, cara, afia aí, seja mais legal, seja mais... Bola pra frente, cara. Acham argumentos novos, acham um jeito diferente de aparecer, porque a direita virou um bando de cara eterno repetindo coisa de banheiro, trans, que ninguém quer saber mais, ninguém também... Caga do meu lado aí, não tem problema. Ninja do meu lado, tô nem... Eu vi esse corte aí, Caga do meu lado, vídeo do meu lado. Então, a turma do chat tava dizendo aqui que ele era preconceito com as pautas das minorias. Não sei se é verdade, né? Mas eu vou confiar no meu chat aqui. Essa frase do Petri já mostra uma mudança, então, no mínimo. O que ele tá dizendo com isso, né? Que ninguém tá nem aí pra essa discussão sobre banheiro trans. Que é esse moralismo barato que a direita faz. Vamos falar do que interessa? É isso que eu entendi da fala dele aí. Então, eu não tô nem aí pra quem é que tá cagando do meu lado. Vai e caga aí, meu porra. Né? Faz o que você quiser aí, entendeu? Quer cagar aí, caga nessa merda aí, não tem problema, né? Eu entendi dessa maneira, e eu achei bacana, é isso, vamos falar do que interessa, vamos parar de terror moral, né, que basicamente só o que a direita tem pra entregar, turma. Não tem problema, o cara tirou isso, ficou brabo, o cara pegou isso, postou no Twitter, brabo. Mas é isso, turma, é a primeira vez que eu vejo um auto-react, eu não tinha visto ainda auto-react, mas é isso. Será que o Petri tem tanto medo assim de ter uma opinião? É sempre essa merda, mas eu dei minha opinião, cara, se eu não tivesse dado opinião, o vídeo seria eu parado em silêncio. Olhando pro Igor durante 1 minuto. Aí você poderia escrever, cara, esse cara não dá uma opinião. Eu dei minha opinião, cara. A minha opinião é essa. A minha opinião é que ele não gostou da tua opinião, Petri. Bem-vindo ao time. É isso aí, cara. Entendeu? É isso. Você deu opinião, mas não foi a opinião que eles gostaram. Porra, já virou não opinião. É isso. Eles estão no banho de vocês. E eu tô falando isso pelo bem de vocês, cara. Vocês têm que vir com um jeito de explicar por que o cara trabalha 16 horas por dia e não consegue pagar o aluguel. Você tem que explicar, cara, de um jeito legal. Eu sei que você tem as explicações. Eu sei que você agora tá babando já. É porque o Estado... Eu sei, mas aqui, tá vendo? Isso não pode acontecer. É porque o Estado... Você não pode ser assim, cara. Você tem que ser que nem o Jones Manuel. O Estado burguês... Você tem que falar assim, o Estado burguês, junto com os capitalistas, não querem que o povo tenha poder. Não precisa imitar o cara. Não precisa, cara. A gente já tem, mamãe falei, tentando e passando vergonha. E às vezes ainda, né, sendo xenofóbico, né? Então não precisa disso, aí não precisa, né? Mas bacana, eu sei que tudo é Jones Manuel hoje, né? Temos uma figura de esquerda onipresente hoje na internet. Agora eu tô ouvindo. Agora me fala, agora eu quero saber. Porque aí você vem com aquelas merda de Adam Smith, aquelas merda daqueles C.S. Lewis, aquelas porra católica, aqueles caras chato. Não, Adam Smith é legal, eu entendi o que você quis dizer, né? Você devia ter dito Von Mises, aí ficaria melhor sua frase. Mas bacana. E o que interessa é a linha de raciocínio. Sem o pormenor. Você não tá entendendo, cara? Você não tá entendendo? A galera tá trabalhando 18 horas por dia e não consegue pagar o aluguel, cara! Para de falar de banheiro trans, cara! Para de falar que a C&A tem uma bandeira LGBT, cara! E quanto mais a gente... Sabe qual é a merda? Quanto mais a gente vive, mais o aluguel fica caro e menos o meu salário vale. Aí o cara vem e fala, sabe de quem é essa culpa aí? A culpa é dos bilionários que ficam ganhando renda, ficam ganhando juros. É bom pra eles que o povo esteja na merda, porque quanto mais gente na merda, menor vai ser o que esse cara vai exigir num trabalho, então o cara vai aceitar ficar rodando 18 horas por dia numa merda de uma moto entregando sushi pra todo mundo, ele vai aceitar essa merda. Porque se ele não aceitar, tem 800 mil pessoas que vão aceitar. Eu tô dizendo que isso é verdade? Eu tô dizendo que isso é maneiro? Eu tô dizendo que esse é o argumento correto? Não, cara, eu tô dizendo que eu entendi quando ele me falou. Entendeu que é isso aí mesmo, cara, beleza. Você sabia que a companhia elétrica da sua casa é gerenciada pelo Estado italiano? Cara, isso aí foi o que mais pegou o Petri. Eu acho que é a terceira vez que eu vi ele falar isso aí. Ele ficou puto com a história da Enel. Mas é pra ficar puto mesmo, Petri. É isso aí, é pra ficar puto mesmo. É isso aí. Vendemos a nossa estatal pra uma estatal da Itália. É isso aí mesmo, Petri. É isso aí. Fica puto aí. Vamos lá. Vamos ver o Petri puto com a Enel de novo. Aí eu falei, o quê? Aí ele me falou, e sabe por que eles demitiram um monte de funcionário da Enel e agora o serviço é uma merda e caro? Porque eles estão cagando pro serviço, eles querem lucro. Aí eu falei, o quê? Quer dizer que lucro não significa serviço bom? E eu parei pra pensar, é verdade, cara. Porque a minha vida inteira eu ouvi, não, se o cara estiver atrás do lucro, ele vai prestar um bom serviço. Ah, é? Então me explica por que tem empresa que prefere poluir o rio? Sim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Do que achar um jeito de jogar o seu lixo de maneira ecológica por aí. Sabe por quê? Porque se ele jogar no rio e poluir o rio pra todo mundo, ele vai ter mais lucro! O lucro vai resolver tudo. É mesmo? Então me explica por que tem país do terceiro mundo que virou um lixo a céu aberto de plástico de empresas norte-americanas. Por que tem... Você tá ligado que eles mandam um container de lixo pra nós? Tá ligado?
O mundo desenvolvido, que o lixo é um problema, porque não existe jogar o lixo fora, né? Vocês já se ligaram que no planeta não existe jogar o lixo fora, né? Então eles começam a exportar o lixo. Já tem container de lixo chegando no sul global aí, né? E eu não me assustaria se eu lesse notícias dos caras tá mandando lixo pro espaço. Já tá cheio de lixo no espaço, né? Mas não é desse lixo que eu tô falando. Tem um monte de empresa norte-americana que produz um monte de equipamento, um monte de merda, e aí todo o lixo plástico e tecnológico deles, eles levam num navio pro Suriname e jogam na casa de uma família. E aí a criança sai pra escola, ela tem que subir um morro de iPad e de iPhone pra chegar na escola. Sabe por quê? É isso aí, cara. Porque assim ela tem mais lucro! Então assim, cara, você não fica bravo com o mensageiro. Cara, eu só sou um cidadão. Sabia que eu só sou um cidadão? Eu não tenho lado político. Você já sabe, todos vocês dois querem me matar. Eu não voto em ninguém, eu pago a multa. Eu pago a multa. Sabe o que eu penso toda vez que começa a eleição? Eu penso assim, menos 2,50 na minha conta. Eu moro num apartamento de classe média, eu tenho um cachorrinho. É bom ele dizer que a multa é 2,50, porque a galera vem com essa viagem que no Brasil todo mundo é obrigado a votar. Isso é mentira, gente. A gente é obrigado a participar do processo. Como que pode ser participar do processo? Você pode votar em branco, você pode anular o voto, você pode justificar por que não votou, e se você não quiser fazer nenhuma dessas 4 coisas, você ainda pode pagar uma multinha irrisória, que é essa que o Petri tá falando aqui. Então, no Brasil, ninguém é obrigado a votar, você tem que participar do processo, nem que a sua participação seja pagar uma multinha. Entende? Então, aproveitei aqui o gancho pra falar isso, porque a galera às vezes não tem noção. Eu tenho uma mulher, eu tenho uma empresinha, eu sou o cara que você tem que convencer. Eu não sou um ator político, eu não sou nada. Você tem que me convencer, tá? Que você é mais legal. E eu tô te dizendo, infelizmente os comunistas estão falando mais com a galera, cara. Seja mais legal, cara. O lucro vai resolver tudo. É só tirar o Estado e as empresinhas boazinhas querem lucro, então elas vão prestar um serviço melhor. Isso é infantil, isso é infantil. Você saiu de onde? Do livro do Bambi. Quem manda em nós tá com o dinheiro enfiado no cu agora. A gente é mandado por um monte de empresa. A gente é mandado pelo Facebook, a gente é mandado pela Amazon, a gente é mandado pela Meta, a gente é mandado pelo Google, a gente é mandado, cara. A gente é mandado pelo Elon Musk, que vocês adoram. Que esses caras passaram anos e anos e anos falando dos globalistas, dos bilionários, da nova ordem mundial. Foi só a merda do Elon Musk falar que era de direita. Esse é do bem, esse aqui é do bem. O George Soros não, o Elon Musk é do bem. Porque ele criou o Twitter e agora pode ter nazista no Twitter. Ele é tão a favor da liberdade de expressão. É que a gente não é otário, cara. O povo não é... Ele não criou o Twitter, mas eu entendi. Ele comprou o Twitter e agora pode ter nazista no Twitter. Imagina, né? E é aquela história, o George Soros de direita, né? O George Soros de esquerda. O único George Soros de esquerda que eu conheço é um que aparece aqui no chat de vez em quando pra fazer o Engels da tarde. É o único George Soros de esquerda que eu conheço, né? Mas eu suspeito que não seja o mesmo George Soros aí que a direita fala. Não é bobo, abaixa a Rede Globo. Ele comprou o Twitter. Você viu que o bilionário comprou o Twitter? Mas esse a gente não vai ficar bravo porque ele é de direita. Vocês são tão otários. E quando o Mark Zuckerberg percebeu que a direita dava mais dinheiro, ele começou a lutar jiu-jitsu e disse que era conservador. E vocês acreditam nessa bobagem? Agora foi. Agora o Twitter é de direita. Não, cara. E é por isso que tem gente que diz que o Petri é o personagem que viu que agora a turma tá mais pro lado da esquerda e ele tá tentando farmar em cima. Eu, particularmente, não vou fazer juízo de valor. Eu vou farmar em cima do Petri. Se ele tá farmando em cima de nós... foda-se, tá ligado? Foda-se. E quanto for isso aí, nós vamos farmar em cima, entendeu? E o discurso tá bom, hein? Tá bom, né? Humberto, ele é um personagem, foda-se, cara, foda-se. Eu vou reproduzir a ideia, tá ligado? Eu vou reproduzir a ideia, é isso. Ele quer dinheiro, você é uma mercadoria. Você é uma mercadoria. Então assim, cara, eu sou o termômetro. Olha bem pra minha cara, eu sou o termômetro. Se eu estou te dizendo que os comunistas estão chamando mais atenção, estão ganhando mais espaço, e estão dando mais ibope, é porque eles estão, cara. Se vocês se enfiarem em um monte de teoria da conspiração, a única preocupação de vocês é se uma mulher com pau vai cagar do meu lado. Enquanto isso, a porra do meu aluguel aumenta todo ano. Enquanto isso, quando eu desço pra pegar um hambúrguer, eu preciso olhar para os olhos de tristeza, de cansaço do Carlos, que vem me entregar um sushi, e eu me sinto culpado por ter pedido um sushi. Porque enquanto ele tá rodando de motoca na chuva, eu tô jogando a modo carreira com a Fiorentina. E eu desço pra pegar o meu hambúrguer e eu penso, meu Deus, cara, que tristeza. Que você jogar a Fiorentina lá, joga lá o modo carreira. Deixa que eu entrego. Esse mundo tá uma merda. E assim, cara, eu sei que você tem as explicações. Eu sei que você tem as explicações do que essa situação tá acontecendo. Eu sei. Mas você não tá sabendo explicar. E sabe qual foi a coisa mais genial que os esquerdistas fizeram? Eles pararam com essas bostas de ficar falando de gay, de trans, de negro, de minoria, de gordo. Eles pararam. Porque isso foi feito pra nos dividir, isso foi feito pra nos enganar, isso foi feito pra gente ficar odiando. A gente não parou, Petri. Eu te entendo, eu entendi o argumento, mas é o que eu quero dizer.
A gente tem uma outra abordagem pra falar essas coisas, né? Mas eu acho que eu já falei aqui ao longo do React, não preciso repetir. Eles entenderam aonde tá a dor do povo? A dor do povo tá no cara trabalhar 80 mil horas por dia, pegar 800 mil metrôs e ônibus pra ganhar uma merreca. E o cara é obrigado a morar com a família até agora. E aí vem um merda de um conservador e fala: nossa, essa juventude tá com low texto. As pessoas estão saindo cada vez mais tarde de casa. Por que será, cara? Será que não é porque os milionários do país compram todos os prédios e inflacionam o aluguel pra lavar dinheiro? Será que não é por causa disso? Será que é porque o dinheiro do cara não vale porra nenhuma, ele não tem como sair de casa? Que a gente vive num capitalismo selvagem do caralho. Será que não é isso, cara? Não, é tudo questão da testosterona. Os homens estão tendo cada vez menos filhos e esse é o fim do ocidente. Você já parou pra pensar que talvez o capitalismo esteja fazendo isso porque não tem como ter um filho, cara? Não é quanto custa um filho, cara? Entendeu como é? Eu tô mais ouvindo qualquer coisa, porque o que me passa esse vídeo? Que eu acho que é o que o Petri tá tentando dizer aqui, do jeito dele, enfim, fazendo graça e tal, né? O negócio é convencer as pessoas, gente. Quando a gente fala a língua das pessoas, eu falei isso ontem na live. Esse papo de que a esquerda não dialoga com o povo. Lógico que dialoga. Ela não dialoga com o povo quando ela não fala das coisas do interesse do povo. Né? Sempre que a gente bota a pauta econômica, a exploração no nosso debate, a gente dialoga pra caralho com o povo. A gente convence. Entendeu? O que o Petri tá dizendo aqui? Os caras me convenceram. Eles estão certos ou não? Não sei. Mas me convenceram aqui, porque me parece fazer sentido. Né? Isso eu acho que também é um recado pra gente entender a nossa comunicação aqui. Você já viu quanto custa ter um filho? Quanto custa uma casa própria? Quanto custa alugar uma porra de um apartamento em São Paulo, cara? Não, é tudo teoria da conspiração. É tudo a baixa testosterona. Porque vocês são tudo uns tarados, uns gays enrustidos, que só conseguem ver testosterona em tudo que é lugar. Então, claramente o capitalismo ruindo na nossa frente. As pessoas sem dinheiro pra pagar o aluguel. As pessoas trabalhando cada vez mais, ganhando cada vez menos. E tudo que você tem que falar é: o ocidente vai ruir por causa da low texto. Você é doente, cara. Você não fala mais com ninguém. Enquanto você fica falando de low texto, a queda do ocidente, as pessoas não têm mais filho. Enquanto você fica nessa paranoia do caralho. Cara, eu acho que o Petri chutou a própria audiência, hein? Eu acho que aí foi o famoso assim, vamos mudar, o rebranding vai inclusive pra audiência, né? Mas caralho, mano. Os comunistas estão chegando. Sabe por quê, cara? Porque você está deixando, porque você não conversa mais com ninguém. Todo papo da direita ou é agressividade, ou é perseguir pessoas, ou é conspiração. Você não fala mais com o trabalhador, cara. Você não conversa com as pessoas. Aí você vira pro povo e fala: cara, é uma questão de mindset. Galera, eu vou deixar o Petri aqui, tá? Porque, enfim, tô cansado, vocês vão ouvindo aí, tá? Porque a meritocracia. Porque o cara que quer, ele consegue. Aí você pega um cara que vendeu bolo de pote numa esquina de uma cidade do interior de Santa Catarina e conseguiu pagar os estudos, você fala: viu, quem quer consegue. Enquanto isso tem um monte de gente trabalhando pra caralho e não consegue sobreviver direito, cara. E pouco me importa se o problema é do Lula, do Bolsonaro. Eu tô falando, cara, você quer audiência? Caiu tudo aqui. Você quer voltar a conversar com as pessoas? Você quer voltar a ser famoso? Você quer voltar a ser o mainstream? Porque a direita comandava todas as redes sociais, todos os podcasts. Você quer voltar a fazer isso? Conversa com a dor do povo, cara. Porque ninguém se importa onde uma trans vai cagar, cara. Ninguém se importa. Ninguém se importa com essa merda. A não ser você e um monte de velho no zap. Essas são as pessoas que se importam com o banheiro trans. Foda-se, cara. Caga na minha cara. Caga na minha cara. Mija na minha cara. Mas no dia que é um trans com um pau de 800 centímetros comendo cu, você vai ver. Caga na minha cara. Caga na minha cara. Esse é o seu papo, cara. Esse é o seu papo. E aí você tá achando curioso que os comunistas estão dominando todos os debates, todos os podcasts, estão ganhando seguidor, gerando meme. Você tá... Nossa, que incrível, né? Que coisa. Só pode ser culpa de quem? Do Petri, que levou comunista. Do Vilela, que levou comunista. Do Flow, a culpa é deles. Vocês estão entendendo que vocês viraram os caras que falam que ao invés de se reinventar e conversar com o povo, vocês viraram os esquerdistas que falavam: nossa, tá dando palco para facho. Se reinventa, começa a falar direito. Para com essas loucuras. Que todo o problema do mundo é a falta do catolicismo. Esse é o grande problema do mundo. O grande problema do mundo é a falta do catolicismo. Vai tomar no teu cu, cara. Vai pra puta que te pariu. Você quer me ouvir? Me ouve. Você não quer me ouvir? Me mata, cara. Me mata como vocês já estão me ameaçando. Nunca, ninguém vai matar, não vou matar. Então. Cuida da direita lá, que é eles que gostam de dar tiro, Petri, tá? Tu tá perdoado, tá bom, Petri? Tu tá perdoado. Não sei do que, mas seja lá do que for, tu tá perdoado. Na cabeça dele, livre mercado é o que temos hoje no Brasil. Eu te pergunto, abre uma barraca na calçada na frente da sua casa e vamos ver quanto tempo o Estado aparece para fechar o seu negócio? Você tá vendo, cara, o que vocês viraram? Eu tô falando sobre o livre mercado das ideias. As pessoas estão indo em podcast, elas estão participando, e os comunistas estão ganhando mais reconhecimento, mais seguidores, mais audiência. Aí o cara vem e fala: abre uma barraca de limonada na frente da sua casa e vê o que acontece. Que, cara? Você tá entendendo que você não conversa mais com o povo? Você não conecta mais com ninguém? Porque é isso que a direita virou. É um bando de louco. É um bando de conspiracionista maluco. Eu não sei, parece que eles se enfiaram tanto na bolha deles que eles se distanciaram do povo. Que é o que eu tava falando antes. Antigamente era a esquerda que tinha se enfiado numa bolha e se distanciado do povo.
Eles falavam entre eles, só entre intelectualidoides, o grupo intelectual deles, era só isso, que eles se comunicavam entre eles, como se eles fossem os caras que tinham descoberto tudo. Se distanciaram do povo, o que aconteceu? Bolsonaro foi eleito. Aí a direita achou que o jogo tava ganho, enfiou a cabeça no próprio cu, aí agora virou todo mundo louco, se distanciou do povo, não conversa mais com o povo, e agora o que tá acontecendo? Jones Manuel, 1 milhão de seguidores. E você acha curioso. Você não entende o que tá acontecendo. A culpa é de quem deu palco, né? Detalhe, o Bostinha do Petri postou um vídeo zoando a morte do Charlie Kirk e tirou. Sim, porque vocês viraram à esquerda. E a gente não zoou o Charlie Kirk. Era um personagem que leu todas as notícias daquele dia daquele jeito. Uma das notícias foi o Charlie Kirk. Ele não falou nada sobre o Charlie Kirk. O personagem era uma paródia de uma persona. Não, o Charlie Kirk foi didático pra gente entender o limite do humor. Entendeu? Que até o Charlie Kirk, essa direita, dizia que não tinha limite pro humor, que o negócio era zoar, né? Mas aí o Charlie Kirk aconteceu e a gente descobriu que esse papo da direita é só pro Léo Lins zoar nordestinos, síndrome de Down, mulheres, indígenas, entendeu? Só serve pra permitir o Léo Lins, né, fazer piada com quem já sofre opressão. Porque bastou a esquerda fazer piada com o Charlie Kirk que rapidamente ergueu-se o limite do humor, né? E é isso que o Petri experimentou na prática. Ele ousou, né, tentar fazer humor com algo que extrapola o limite do humor, né? Cara, a direita é muito hipócrita, velho. Na boa, cara. É muito hipócrita. E aquele personagem leu 10 notícias daquele jeito, e essa foi uma delas. Sabe por que a gente apagou? Aliás, sabe por que caiu o vídeo? Porque vocês da direita, liberdade de expressão, denunciaram o vídeo. Porque vocês viraram o que vocês mais temiam, cara. Vocês viraram o que vocês mais temiam. Aí tem um pessoal aqui, ó. Não está errado. A direita se comporta como um cão atrás do portão. Cria uma falsa segurança entre eles, porém incomoda e afasta quem passa perto. É uma imagem negativa que atrapalha o passar de ideias e filosofias. Você tá vendo, cara? Eles viraram o que os comunistas eram. E quando eu trouxe eles no programa, eles eram isso aqui. Eles eram esses caras que afastavam todo mundo, que eram paranoicos, que criavam brigas desnecessárias, que se fecharam no próprio grupo. E pouco a pouco eles entenderam que o mundo que eles querem melhorar é feito por nós. É feito por pessoas. E eles começaram a participar mais das coisas, começaram a ir nos lugares que antes eles falavam que jamais iriam. Enquanto isso, a direita virou isso aqui. Uns caras que não conseguem entender uma piada. Você consegue entender o lugar que a gente chegou? Olha só. Bom, vamos rezar para que um trans não entre no mesmo banheiro da namorada dele. Cara, esse é o seu mundo, você tá entendendo? Enquanto a gente tá aqui com o IPCA comendo o nosso dinheiro, o nosso aluguel sendo reajustado todo ano, a gasolina ficando cara, a conta de luz, você bem que deu uma diminuída agora com o nosso papai Lula. O cara tá trabalhando um monte, ele tem que dividir um apartamento, ele não consegue ter uma família, ele não consegue sustentar uma família. E você tá falando de quando um trans entrar num banheiro da minha namorada. Que, cara? Se vocês continuarem nessa, vocês vão virar cada vez mais um rascunho e uma cara... Gente, assim... O que o Petri tá dizendo é óbvio, mas é isso. Tipo, uma mulher trans entrar no banheiro junto com a minha namorada. O que vai acontecer? No que isso pode me afetar ou afetar a minha namorada? Entende? Sabe? É por isso que tem que dar razão ao Petri aqui. Porque assim, a galera simplesmente ela abriu mão de pensar. Saca? Quem que vai se importar com uma coisa dessas, cara? Sabe, o que acontece? É isso, a mulher trans vai entrar no banheiro, né? Vai tirar a roupa, já com o membro bem lavado e ereto, e vai sair transando com as mulheres todas que estão dentro do banheiro. Vai assediar, vai... Eu não quero usar a palavra que bloqueia, né? Vai violentar aquelas mulheres todas. Aquele trans, ele se disfarça, na verdade, né? Ele não é trans de verdade, é só um disfarce para poder entrar no banheiro e assediar e violentar as mulheres que estão lá dentro. Tá entendendo quão ridículo é isso, gente? Que no mundo real, pessoas trans vão no banheiro, e as outras, nos banheiros públicos, lógico, né? E as outras pessoas que estão lá dentro, sequer tem como saber que esteve junto com elas uma pessoa trans ali dentro. Isso sequer existe, entendeu? Isso é uma não discussão. É um pânico moral estúpido. Entende? É só isso, é um pânico moral estúpido. Um pânico moral estúpido. Só que eles repetem essa coisa que nem o gado, que nem eles repetem esse papo de Lei Rouanet. 9 em cada 10 que fala da Lei Rouanet não sabe o que é. Mas eles só repetem. Mas é isso, por isso que eles estão perdendo o debate.
Eles estão perdendo o debate. Eles ainda têm mais audiência. Mas tem algumas coisas que eu acho estranho. Eu acho que um pouco é bot e a maior parte é engajamento do algoritmo. Porque você vai nos canais individuais da direita, eles têm muito mais audiência que nós. Mas quando eles vão no podcast, nós temos mais audiência que eles. Claro que um pouco também pode ser um certo cansaço. Essa turma toda já foi muitas vezes nos podcasts. Nós nem tanto. Nós somos, em alguma medida, alguma novidade. Isso também deve gerar algum impacto. Mas eu acho estranho, gente. Eu acho estranho. Você pegar lá um vídeo do Rock com 500 mil de visualizações em uma semana, aí ele vai num podcast e ele não junta 10 mil pessoas ao vivo. Sabe? É estranho. Da mesma maneira que é estranho esse monte de canais de direita hypado aí, com milhões de seguidores, centenas de milhares de visualizações, né? Quando que no mundo real o Brasil está bem dividido entre bolsonaristas e lulistas, por exemplo. É uma coisa 50-50, né? O Lula, inclusive, ganhou a eleição. Mas na internet é 7-3 dos bolsonaristas em relação aos lulistas. Né? Então eu acho que também tem alguma coisa relacionada aos algoritmos aí. Eu não quero aqui criar teoria da conspiração nenhuma. Mas eu acho estranho. Eu acho estranho porque eu acho que não condiz com a realidade. Eu acho estranho porque eu acho que quando sai do próprio canal e vai num podcast, a coisa fica um pouco esquisita. Então eu acho que, sei lá, me parece estranho. Caricatura de um movimento absolutamente patético paranoico. Vamos rezar para que um trans não entre no mesmo... Você imagina a frequência mental que esse cara tem que estar vivendo para escrever essa frase. Eu não sei quem você é, cara, mas eu realmente espero que você saia dessa noia. Porque essa imagem mental estar assombrando a sua consciência não é uma coisa boa, cara. Petri jamais será entendido fora da bolha dele. Quem acompanha sabe que ele tem uma incapacidade de demonstrar piadas fora do podcast dele. Aí não, cara, aí você me ofende. Aí você me ofende. Aí você está me ofendendo porque... É mais legal. Porque isso aqui significa que alguém entendeu a minha piada. Tá bom? Só que não entendeu é a bolha de direita maluca que virou feminista de repente. O Petri tem Estocolmo com comuna. Já foi traído uma vez. Nem na BP ele foi tão maltratado. Que, cara? É que assim, você acha que eu vou deixar... Petri foi maltratado no Brasil Paralelo? Foi? Não sei, tô perguntando. Não sei qual foi a relação. Eu sei que ele trabalhou lá muito tempo atrás, mas não sei qual é. De falar o que eu quero falar, o que eu observei no mundo porque alguém foi otário. Comigo. Não tem problema não, cara. Eles continuam me tratando assim. Eu continuo respondendo eles com sarcasmo. A maior parte de vocês da direita não entendem. Porque vocês se tornaram muito burros, infelizmente. Não burros de inteligência, vocês eram muito difíceis, vocês conhecem muita coisa, mas... Pra entender comunicação básica humana, vocês não conseguem entender mais. E eu tô aqui, cara. Fazendo o que eu sempre fiz na minha vida. Só que eu vou continuar sendo verdadeiro comigo mesmo, cara. O que eu enxergar no mundo vai virar conteúdo. Desculpa, cara. Eu não vou falar o que você quer que eu fale. Olha assim. Seja mais legal, entre aspas. A compreensão desse indivíduo acerca de problemas sociais e econômicos que lida com a vida de milhões de pessoas é baseada no pão e circo. O mero entretenimento. Exato, cara. E pensar que já acompanhei esse pulga de vira-lata. Então você acompanhou. Eu não sei o que você acompanhou, cara. Porque eu sempre fui assim. Cara, por que tem uns caras que eles acham que eu fui em algum momento um cara intelectual? Que lidava com os problemas da vida. Alguém acha isso? Ninguém acha isso, não, né? Mas o Petri também tem alguma certa dificuldade de compreensão quando ele tem preconceitos, né? Ele pistolou pra caralho agora, mês passado, com o vídeo que eu fiz. E eu fui bem de boa com ele, cara. Bem de boa, tá? Nem foi... Ele tomou ar de graça comigo ali. Tomou ar de graça. Ele não gostou que eu falei da tatuagem dele. Desculpa, Petri, tá? Desculpa, então, se eu te falei da tua tatuagem. Vamos acreditar aqui, né? Que você não sabia o que você estava fazendo, né? E parece que ele apagou, né, chat? Parece que ele apagou a tatuagem, não é isso? Então tá aí, tá bom? Desculpa, Petri, tá bom? Se você não entendeu o recado do vídeo e não gostou da minha colocação sobre a sua tatuagem, tá bom? Tá aí, pronto. Não é a primeira vez que eu falo isso, já falei a mesma coisa no outro vídeo que a gente reagiu, né? Talvez o Petri não tenha assistido, né? Mas ele também deve ter mais o que fazer do que ficar assistindo meus vídeos, né? Mas eu assisto os dele porque eu dou risada da cara da direita surtando com o que o Petri tá falando. E a gente farma em cima porque é pra isso que a gente tá aqui. De maneira séria, eu sou o cara que cai em papo de qualquer um. Se você for maneiro, infelizmente eu tô com você, cara. Se você não for, eu não tô com você, cara. Por mais que você tenha a ideia mais legal. Se você não me apresentar ela de um jeito legal, eu tô fora. Eu tô fora porque eu vejo tudo como pão e circo. Pra mim, tudo é entretenimento. E não pra mim, na verdade é. Na verdade é. Eu vou te contar um segredo aqui, cara. Tudo é entretenimento. Absolutamente tudo é entretenimento. Inclusive você achar que você faz parte de um grupo que vai resolver as coisas, isso também é entretenimento. Você sabia? Você sabia que a política é só um grande entretenimento?
Você sabia que, inclusive, se alguém resolver alguma coisa na sociedade de maneira política, isso vai virar também entretenimento? Você sabia que o mundo inteiro é entretenimento, cara? Sim, tudo pode virar entretenimento, mas política não é entretenimento. Dá pra se entreter a partir do que se produz a respeito disso, mas enfim, tá, tudo bem, beleza. Você sabia que você no Twitter agora, tweetando isso é entretenimento? Você sabe que você tá dando dinheiro pra alguém agora com esse tweet? Porque alguém lá em cima entendeu o jogo, entendeu que tudo é entretenimento. Que não existe política, não existe lado, não existe nada, tudo é um grande entretenimento. Ó, aqui o chat tá dizendo, não sei se é verdade, vou reproduzir o que o chat tá dizendo aqui. Humberto, ele foi maltratado no Brasil Paralelo. Fez um projeto com um amigo e os patrões, que ele chamava de Três Patetas, queriam vender o projeto pro Gentili sem consultá-lo. Olha aí, hein? É aquela coisa, né, galera, assim, a parábola lá, como é que é, do sapo e do escorpião, lembra, né, que o sapo ajudou o escorpião a cruzar o rio, né, uma coisa assim, eu não lembro direito, me ajude aí, chat. Mas chega do outro lado, o escorpião dá uma ferroada e mata o sapo, né. É o Brasil Paralelo, galera, é o Brasil Paralelo, você vai querer cobrar qualquer coisa dessa turma aí, de honestidade, não vai ter, é um dos piores grupos que a gente tem no Brasil. E, aliás, isso tem a ver com a minha treta lá com o Petri lá atrás, que eu não conheci o cara, né? E aí eu vou contar isso pela milionésima vez, tá? Isso é no Velho Testamento, tá? Eu acho que era no dia da condenação do Lula no TRF4 Porto Alegre. Se eu não me engano, o Petri é gaúcho, e acho que naquela época ele ainda estava no Rio Grande do Sul. E a informação que eu tinha do Petri era o cara que trabalha no Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo é meu inimigo de primeira linha, assim, é o que tem de pior no Brasil. E aí me mandaram uma postagem dizendo assim, cara, esse cara aqui, que ele tinha feito uma postagem com a roupa que ele ia estar. Era uma camisa vermelha com uma foice e um martelo e tal. E tinha uma legenda do tipo assim, não lembro, tá? Mas era alguma coisa do tipo assim, eu vou lá zoar os esquerdistas, sei lá. E me disseram que o objetivo dele era fazer uma parada que nem a do Mamãe Falei. Que era de ir lá, pegar alguns desavisados pra fazer vídeo, produzir corte e ridicularizar a esquerda, né? E aí eu entrei numas de tentar impedir ele de fazer isso, tá? Mas ali tava tudo errado, Primeiro porque eu não sabia exatamente qual era dele, parece que nem era isso que ele ia fazer, tá? E aí eu vi ele lá no meio da multidão e eu publiquei nas redes, né? Dizendo, galera, tá aqui o cara, não vamos dar bola pra esse cara, não vamos cair na dele, etc. Não me lembro o que eu falei, tá? Eu não falei pra ninguém bater nele, nada assim. Não era esse o papo, que eu nunca fiz isso. Mas a ideia era não deixar ele fazer o que o Mamãe Falei fazia naquela época. Lembra lá com a história da FGTS, tá? É lógico, ele zoou isso pra caralho, eu fiz vídeo, etc, enfim, tá? Essa é a treta antiga lá atrás, tá? Mas eu acho que você já tá superado há bastante tempo, né? Até quando o Petri me chamou lá uma vez no Instagram, perguntando se eu ia no podcast dele, eu acho que foi um sinal dele também, dizendo, vamos esperar isso, vamos até conversar sobre isso. E eu conversaria sobre isso de boa. Eu acho que a gente ia terminar dando umas risadas e tudo certo, saca? Mas pena que ele tomou um ar com o vídeo que eu gravei agora uns dias, cara. E que eu achei até que tinha ficado de boa o vídeo. Se vocês olharem o vídeo, eu nem xingo o Petri, nem nada, nem chamo ele de extrema-direita ou coisa do gênero. O mundo é um show. E você é um ator desse show, sem querer. O mundo é um show. E você está dançando nesse show de maneira involuntária. Todos nós somos atores, dançarinos, palhaços. E existe algum diretor dando as ordens. E você, na sua dança estúpida e patética, acha que você tem algum controle sobre os passos que você está dando, sobre a coreografia que você está fazendo. Sabe o que é mais engraçado? Você olha pro lado e você vê que tem alguém dançando de uma maneira diferente, você olha pra esse cara e fala, esse cara tá dançando errado. Só que enquanto isso o diretor tá lá em cima pensando, a minha dança está acontecendo de maneira perfeita. A minha dança está milimetricamente perfeita. E o outro cara que tá dançando do outro jeito, ele olha pra você e fala, esse cara tá dançando errado. Enquanto isso, o diretor da peça tá olhando pra vocês dois, pensando, que dança perfeita. E você de alguma maneira acha que você tem controle sobre os passos que você tá dando, sobre a coreografia que você está fazendo. Enquanto você pensa isso, o diretor lá em cima pensa, olha lá, a minha dança está milimetricamente perfeita. Ele até tá achando que ele tem livre-arbítrio pra decidir os passos da dança. E quando você vê alguém Eita porra, agora caiu tudo aqui. Até o React travou. Mas eu acho que tá bom. Ele tá só declamando um poema aqui, mas eu acho que eu vou dispensar o
poeta Petri, porque, enfim, já deu. Já dei risada pra caralho. Aí, Petri, viu? Se você gosta de fazer os outros rir, hoje você me fez rir de verdade, tá? Tá bom? Se era esse o objetivo, você atingiu. Tá bom? Se era esse o objetivo, você atingiu. Porque eu não vou ver o final do seu poema aqui, porque eu já não tenho mais nem voz pra falar. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Quem chegou até o final, deixa o like. Comenta aí o que você acha dessa treta toda aí, né? Se o Petri é camarada ou não. Dá a sua opinião. O que você acha? O Petri é camarada ou não? É um personagem? O que você acha? É genuíno? Eu não sei. Tô perguntando pra vocês aí, tá? Escrevam aí, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Quem curte o vídeo. Quem gosta, compartilhe e confere se está inscrito. E se puder, ajuda na manutenção do canal, porque a gente ainda não consegue viver fazendo fotossíntese. Valeu? Falou. Tchau, tchau e até a próxima.